nos próximos 5 a 10 anos, você acha que alguma altcoin poderá passar o top 1, que é o Bitcoin, e o top 2, que é Ethereum? Ou tu acha que essa configuração Bitcoin e Ethereum vai continuar se perdurando, porque eles são descentralizados, não tem ninguém ali por trás? O Vitalik o Ethereum tem que é o Vitalik, mas parece que os processos estão muito bem descentralizados ali. Ele tem a parcela muito pequena também das criptos. Qual o intervalo de 5, tempo? 10 anos assim. Cara, o problema desse intervalo de tempo é que uma projeção em cima disso depende de acontecimentos que a gente não tem certeza. Por exemplo, e se a gente tiver um hard fork no Bitcoin? Por causa do BIP 420 das segundas camadas, para atender a tara especulatória. Mas aí não seria um ABC Bitcoin, o outro Bitcoin Cash? Então, quando você faz um fork no Bitcoin, você trouxe o Bitcoin Cash, o que define do fork qual que é o verdadeiro e qual que é o pirata? Boa pergunta, né? E a resposta é consenso. Tá? Você pode... Mas o Bitcoin Cash não é daquele cara lá que eu esqueci o nome lá. Tem um cara ali por trás responsável, né? Não, ele era uma proposta que teve apoio da comunidade. É claro que alguém encabeça a proposta. Chris, agora eu esqueci o nome, agora alguém, eu vou saber. Alguém encabeça a proposta, mas o mote do Bitcoin Cash era, cara, o Bitcoin é um meio de pagamento. Uhum. A herança do Satoshi é Bitcoin como meio de pagamento. Então o Bitcoin Cash é o legítimo Bitcoin. Então depende da comunidade adotar ou não. Exatamente. Mas se, por exemplo, cara... Não, depende de mais do que isso, mas vamos lá. Um percentual muito grande acabou indo, infelizmente, para mão de uma pessoa. Isso já vai meio que desacreditar a galera de investir nesse projeto, né? Porque já não tá mais descentralizado como poderia ter sido. Mas o Bitcoin Cash não foi assim, né? Porque o Bitcoin Cash ele replicou as carteiras do Bitcoin. Então a distribuição financeira do Bitcoin Cash no seu bloco Gênesis era idêntica ao bloco que ele foi forcado do Bitcoin. Não tem pré-alocação, né? Mas é os mesmos desenvolvedores também? Não, era um grupo de desenvolvedores... mais centralizado, assim. Não necessariamente, cara, só que discordavam. Entendeu? Hoje, se você pega os core devs do Bitcoin, você tem uma parte dos core devs que é contra o BIP 420 e tornar o Bitcoin uma plataforma inteligente, runas, BRC20, cachorro, papagaio, pirata no Bitcoin, e tem uns que são a favor. Se esses caras racham no meio e alguns falam, agora a gente vai atualizar o Bitcoin para poder ter segunda camada, para poder criar meme coin na segunda camada. E outros falam, não, esse Bitcoin é pirata e o Bitcoin original é o que não tem segunda camada. E aí? Quem é que tá certo? Então isso vai depender do quê? Da adoção popular, isso vai depender das corretoras. Por exemplo, para muitas pessoas, o Bitcoin legítimo é aquele que você abre a corretora, a Binance, e tá lá, Bitcoin. Por quê? Porque tá escrito Bitcoin. E o outro é Bitcoin alguma coisa. Só que até você decidir quem é o Bitcoin e quem é o Bitcoin alguma coisa, no momento zero não é certo. Isso vai sendo convergido. Os mineradores fazem parte dessa brincadeira. Porque, por exemplo, se a gente racha o Bitcoin ao meio e faz o Bitcoin Degen e o Bitcoin tradicional, os mineradores vão ter que escolher quem que eu vou minerar. E desses dois, aquele que tiver maior poder de mineração é o mais seguro. Isso quer dizer que aquele é o verdadeiro? Entendeu? Cara, esse é um ponto bem interessante mesmo. Sacou? E se isso é uma crise, cara. Começa como uma crise ideológica. E a crise ideológica escala para uma crise de fork. E a crise de fork requer um tempo de convergência. Bitcoin e Bitcoin Cash, esse racha, começou assim, como uma discussão. Uma troca de ideias onde as pessoas não concordaram, a discordância foi escalando, virou um fork. Se nós tivermos um fork, cara, e esse fork for prejudicial, nada impede que os dois bitcoins percam valor com a discussão. Porque você começa a perder a fé de que o Bitcoin se mantém como uma ideia sólida. Se ele em si fosse uma ideia sólida, por que a gente tem que brigar por um hard fork? Por que a gente tem que se dar o trabalho de se perguntar, cara, vamos ou não vamos degenerar? Qual Bitcoin tem maior hash rate? De repente, puta, os ETFs gostam do Bitcoin tradicional, porque ele é reserva de valor, dá de conta. Os mineradores gostam do Bitcoin Degen, porque meme coin gera taxa. As corretoras vão ter que dar um voto de Minerva e as pessoas vão ficar olhando e você fala, e aí, cara, que caos é esse, entendeu? Cadê aquela parada estável que era uma alternativa para o mundo em crise, uma alternativa para um dólar fraco, uma alternativa para a especulação dos bancos centrais, e a gente agora está aqui discutindo se a gente tem que modificar o Bitcoin para poder imprimir cachorro no Bitcoin. Então, se essas coisas enfraquecem o Bitcoin ao longo dos próximos 5, 10 anos,
e outros projetos não passam por essa crise de identidade, por que eles não poderiam capturar mais valor? Então eu não faço essa projeção para o futuro de forma absoluta, porque isso depende da evolução desses projetos. Mas eu gostaria muito de ver o Bitcoin se consolidar como uma super reserva de valor global. Para mim, se o Bitcoin se consolida como um ouro digital e uma unidade de conta global, dificilmente a gente vai tirar o primeiro lugar dele. Só que agora, enquanto a gente quer fazer dinheiro fácil e rápido no Bitcoin, isso enfraquece a narrativa do Bitcoin. Tem esse risco. Pior, a É. gente tem um fork do Bitcoin e vai depender do mercado, né? Se o mercado quiser, não, vai ser esse Bitcoin aqui, Bitcoin, sei lá o quê. E o mercado quiser e achar que esse vai ter o Bitcoin, ele pode passar o Bitcoin, porque no final é o mercado que decide, né? E aí ele passa a ser o Bitcoin. São perguntas interessantes que é muito legal que vocês fizessem, né?